lá porque são 120 cientistas de 19 países e começaram essa pesquisa, e esse é o primeiro passo da pesquisa, foi a primeira descoberta, é um dos cromossomos. Ele interfere no cérebro, de alguma maneira, nas conexões neurológicas. O que eles dizem que esse é um pequeno passo para a descoberta. E eles descobriram também que existe um anticorpo. E alguns autistas têm um anticorpo que ataca o cérebro. E se descobrisse esse anticorpos e todos os autistas tivessem esse anticorpo, seria muito fácil. Daria-se uma vacina. Só que a dificuldade do autismo é porque é muito diferente. Tem algumas características, mas... Né? Ok. Faremos agora um breve intervalo e logo após voltaremos com o tema SOS Vida Saúde, o tema de hoje sobre autismo. Obrigado, continue conosco. Até já. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite. Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março, com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã. SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar. Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Party Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social, Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. Quero mais saúde. Estamos de volta com mais um SOS Vida Saúde aqui pela TV Cidade Imperial, hoje com o tema autismo. Conosco no estúdio, a doutora Maria Inês Costa dos Santos, que é a atual orientadora educacional da SEI, formada em Psicologia e Pedagogia, com especialização em Filosofia e Educação. Doutora Maria Luísa Sabugosa, atual psicóloga da SEI, terapeuta ocupacional com especialização em terapia corporal na Califórnia, e doutor Carlos Henrique Gonçalves, psicólogo com experiência no tratamento de pessoas portadoras do transtorno autista. Por isso, eu tenho uma pergunta. Quem mais, a não ser nós psicólogos, trabalha com autista, né? Porque todo mundo aqui é psicólogo, a gente está falando, mas quem mais pode, que médico, que profissional, sem ser o psicólogo, atua com autismo? Bom, uma vez que a gente fala de deficiência em 3 áreas, comunicação, sociabilidade e imaginação, a gente pode falar em trabalho terapêutico com fonoaudiólogo, com arte-terapia, com terapia ocupacional, musicoterapia, tudo que ajude o autista no desenvolvimento da sua relação dele com ele mesmo e dele com as outras pessoas. Ele tem uma dificuldade... motora não, né? Motora também, né? Se a gente tiver a oportunidade de falar sobre síndrome de Asperger e o próprio autismo, tem essa dificuldade motora também, de coordenação motora, alguns casos, aonde tem também grandes resultados a ecoterapia, né, que é a terapia com cavalo. Nós temos um psicólogo em Petrópolis especialista nisso, o Fernando, e é um trabalho muito interessante porque a criança, através do cavalo,
ela pratica uma forma de relação, comunicação com o outro que diferente do que a gente pode ter com as pessoas. Uma das deficiências do autista é, por exemplo, na comunicação. Eu estou aqui conversando com você, eu estou lendo os seus sinais, claros ou não, conscientes para mim ou não. Então, eu consigo perceber as suas expectativas, as suas ansiedades, o seu medo, a sua alegria, e com isso eu vou interagindo e me comunicando com você. O autista não tem essa capacidade de perceber, entender e interagir com isso. Ele tem um comportamento mais egocêntrico. Essa própria dificuldade ele tem com ele mesmo, aonde uma das características do autismo é quando ele começa a falar, é pronunciar, por exemplo, meu nome é Carlos. Carlos quer água. Carlos vai ali, Carlos está com sede. Ele não se refere a ele como ele mesmo, com a consciência de si próprio. Ele tem essa dificuldade de entender a sua individualidade. Então, toda essa equipe multidisciplinar, e eu acho que vocês podem falar melhor sobre isso, por conta da escola, é a atuação necessária. Olha só, nós temos uma pergunta aqui, da Dona Maria, da Mosela. Obrigado pela sua participação. Ela quer saber se uma criança com autismo, tendo o devido tratamento, se pode levar uma vida normal. A criança sendo atendida bem cedo, começando o atendimento cedo, ela pode melhorar a comunicação, mas infelizmente o autismo não tem cura, não existe uma cura ainda para o autismo. Então nós vamos tentar que a criança chegue o mais perto da normalidade, quer dizer, melhore a sua relação com o outro e a sua relação com si próprio. Isso é que é possível fazer começando bem cedo um atendimento multidisciplinar. Isso aí pode acontecer. Essa é uma pergunta muito interessante, que vai de encontro ao que a gente estava falando no início, da mãe, uma vez identificando uma situação diferente, leve a um profissional para quanto mais cedo a gente começar a estimulação, o desenvolvimento melhor. O autismo, ele acomete as pessoas em graus muito variados, assim como variado é a nossa forma de ser, né? Cada um. Porque o autista, ele não é uma pessoa autista, ele é uma pessoa que tem algumas características que levam o nome de autismo. Então, tem uma variedade muito grande. Nós temos casos de autismos muito severos, onde, em alguns momentos, tem que se fazer a contenção, porque eles têm uma compulsividade à autoagressão, à automutilação, com mordidas, lançando suas cabeças contra chão, contra objetos rígidos e tal, automutilação. Há autistas que alguns estudiosos vão chamar de portadores de síndrome de Asperger, que concluíram, por exemplo, uma pós-graduação. Carlos, você falou de síndrome de Asperger. Fala pra gente exatamente o que é a síndrome de Asperger. Fala um pouquinho mais sobre... A gente vai entender como síndrome de Asperger, isso também é uma polêmica, aquelas pessoas que têm características que os identificam como autistas, mas eles têm preservado a inteligência, a linguagem, a fala, né? Então eles conseguem interagir através da fala, com toda a dificuldade da comunicação que eu havia mencionado. Da síndrome de Asperger para o autista. Eles trazem preservado a capacidade, a linguagem, a comunicação, né? E isso permite a eles um mínimo de interação. E ocorre que, como tem esses vários graus de acometimentos para um autista, por exemplo, de um mais severo com autoagressão até um Asperger, que consegue se comunicar e ir para uma escola, para uma faculdade, a gente pode hoje estar existindo nas diversas escolas regulares pessoas não diagnosticadas com síndrome de Asperger, por exemplo, que são tidas como pedantes, como diferentes, desajeitadas, porque carregam toda essa dificuldade, toda essa problemática, e o ambiente escolar, né, o entorno dele não está habilitado a identificar e lidar com isso. Aonde é importante a mãe, uma vez entendendo essa situação em seu filho, procurar se informar ao máximo, buscar toda a informação, viver a situação, porque vai ser muito interessante e importante a atuação da mãe junto à escola, junto ao tratamento, porque ela vai interagindo com as professoras, com o ambiente escolar, ela pode preparar um ambiente melhor, mais acolhedor. Né? No período de adolescência, a gente sabe que as crianças fazem brincadeiras, né? Brincam um com os outros e tal, e uma pessoa diferente, né? Estranha, esquisita,
ela é alvo de brincadeiras. Só que naquele momento ela está sofrendo com isso, ela está tendo uma dificuldade. E como é o autista na escola? Como que é o comportamento dele? Você quer falar? Não, fala você. Não, eu acho assim, o autista na escola é assim, não numa escola especial. Por exemplo, o autista numa escola especial, ele vai ter um tratamento totalmente individualizado. Porque, como a Inês falou no começo, nós temos que primeiro observar e saber qual é as habilidades dessa criança, qual é as capacidades dela e até qual é a nossa... Por onde nós vamos interagir com essa criança? Qual é aquela brecha, aquela pequena brecha que vai fazer com que ele interaja com a gente? Até porque mesmo que seja uma educação generalizada, igual, vai ser individualizada do mesmo jeito, porque como eles não conseguem interagir, não é isso? Pelo que vocês estão falando, Sim. Cada um vai perceber de um jeito e vai ser atingido num ponto diferente do outro, quer dizer, nem tem como, né? Sim, tem. Quer dizer, você vai ter que montar um método, você vai ter que montar uma maneira de trabalhar com aquela criança. E com aquela criança vai ser diferente, mesmo que a gente tenha. Isso eu acho que você até pode falar sobre isso, que você tem mais crianças lá, mas assim, nós trabalhamos. Aquela criança, ela participa da sala, mas ela tem um trabalho totalmente individualizado. Aquele trabalho é preparado especificamente para ela. Uhum. Né? Interessante você falar. Ocorre que há cerca de 10 anos, mais ou menos, veio uma orientação a nível mundial de que as crianças portadoras de necessidades especiais fossem colocadas em escolas regulares, para que houvesse a integração dela com as outras. A gente até viu crianças. isso outro dia na novela, né, que aparecia aquela menininha com síndrome de Down e a mãe tentando introduzir a menina na escola e não conseguia. A gente até conversou sobre isso, né, antes do programa e tudo, e que, afinal, nem acabei nem vi o resto, nem sei por que essa menina entrou ou não entrou, porque é difícil acompanhar, mas a gente seguiu essa Ela parte. Hoje está numa escola regular. Ela conseguiu? Né? Conseguiu. Então. Essa semana termina, né? A agonia da criança, porque a novela termina essa semana. Então, sim. olha só. Pode. Sim, deixa o Carlos complementar. Ocorre que acontece que veio essa determinação, né? As crianças no Brasil aconteceu de uma forma que eu percebi, participei recentemente de uma pesquisa sobre inclusão de autistas em escolas regulares, onde elas foram colocadas dentro da escola e a escola não foi preparada para isso. Entendeu-se que uma vez a criança portadora de necessidade especial, o autista, dentro de uma escola regular, ia se achar o jeito de lidar com isso. Tivemos situações positivas onde poucas escolas, com a intenção e a possibilidade de se adequar, criaram um ambiente escolar. E muitas escolas não tiveram essa condição e, em muitos casos, houve a evasão dessa criança, porque a gente tem crianças com a possibilidade de estar dentro de uma sala de aula. Agora, necessitando sem atrapalhar a turma inteira de cuidados também, né? especiais. Porque, olha só, a Cláudia é uma professora lá do Quitandinha. Obrigada, Cláudia, por você estar assistindo a gente, tá? Ela parabeniza o programa, muito obrigada. E ela pergunta se a escola aceita, essa escola de Nogueira que vocês trabalham, se ela aceita, trabalha com escola de ensino regular. Antes de responder, nós temos uma participação, você vai falar um pouquinho, por favor? Temos uma participação ao vivo. Boa noite. Alô, boa noite. Alô? Alô? Caiu a ligação, daqui a pouquinho a gente retoma, por favor. Então, a escola de Nogueira, se ela trabalha como escola de ensino regular. Quer dizer, a escola é uma escola especial. Então, qual é o ajuste com a escola regular? É que o currículo ele vai ser adaptado às necessidades dos dessas nossos crianças. Alunos. Uhum. E o que eu entendo, né, da inclusão na rede regular é que ela, na lei, ela é dito preferencialmente na rede regular. O que isso aí quer dizer? Que é preferencialmente, mas nós temos as escolas especiais onde, quando não há essa integração, essa inclusão, essa adaptação adequada, então nós temos a escola especial que vai fazer um trabalho
de uma escola regular. Que oferece Só que o maior conforto para essas pessoas, Exatamente. né, Por quê? Porque nós já estamos previamente com a multidisciplinaridade. Perfeito. Nós temos o fisioterapeuta, tem o trabalho de fonoaudiologia. Aproveita o gancho, fala mais sobre essa instituição, a SEI, que eu acho que é importante as pessoas tomarem conhecimento de um trabalho tão bonito, tão bom, que é aqui em Petrópolis, em Nogueira. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre a SEI. É uma escola, nós trabalhamos com as salas de aula e trabalhamos com todas essas outras especializações possíveis, né? Que é o fisioterapeuta, o trabalho de música, o trabalho de dança, de expressão corporal, né? O trabalho de artes, de artesanato, de culinária. A gente costuma até falar que para o autista isso é muito importante, porque tem a oficina de culinária e tem a oficina de sabor. Já que a gente entende que eles podem também ter um comportamento atípico quanto à alimentação, poder participar de uma culinária, né? Ele está ali e saborear o que é feito, a gente está fazendo um trabalho de integração. Uhum. Olha só, o Fábio do Retiro, ele disse que o Dr. Carlos é um grande profissional. E ele pede para você dar o endereço do GAAP e telefone. Mas você não trabalha mais no GAAP. Onde você está trabalhando? Eu participei da fundação do GAAP, estive com ele, com o pessoal do GAAP por mais ou menos 2 anos. E hoje eu trabalho em clínica, né, trabalhando individualmente os autistas em clínica. Uhum. Meu telefone eu acho que está ali e agradeço a menção do Fábio. Bom, a gente falando então sobre a SEI. A SEI, inclusive, tem ônibus, né, que apanha Tem um ônibus que circula por toda a cidade com 2 horários, né? Tem o horário da manhã e o horário da tarde. E o importante também é entender o seguinte, que a nossa ação de inclusão, ela vai além da inclusão educativa. A gente pretende fazer essa inclusão social. A escola participa de vários eventos. Os eventos que são oferecidos pela Secretaria de Educação, a escola faz questão de participar. Os alunos são levados pelos ônibus, a família, entendeu? Que ótimo. A gente vai retomar sobre a SEI ainda. Temos ao vivo, né, uma participação? Uma pessoa. Alô? Boa noite. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. O nome da senhora? Cláudia, mora no centro. Boa noite. Como é, senhora? Por favor, qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber se é interessante para a criança autista trabalhar no computador. Obrigado pela sua participação. Nós trabalhamos. A gente tem a nossa sala de informática, né? E como tem esse detalhe aí do focal, né? E tem o teclado, enfim, ele tem a tentativa de interação, tem a professora que acompanha. Então, é importante também que ele participe do trabalho de informática e com seus resultados no desenvolvimento de habilidades. Que ótimo, né? Quer dizer, vocês fazem um trabalho total de sociabilização, integração com a família, com a sociedade, com o todo para essas crianças, essas pessoas porque a gente se sentirem entende bem, né? que essa educação ela vai aquém da questão curricular. Perfeito. É muito importante a questão curricular, mas da integração social, da vivência da qualidade de vida é fundamental. Fundamental. Tem uma pessoa que está ligando e ela pediu já pela 2ª vez o telefone e o endereço do GAAP. Eu não dei até porque a gente costuma pegar o endereço dos convidados da gente. A gente até convidou o pessoal do GAAP e tudo, mas eles não puderam vir. E eu não sei se o Dr. Carlos pode dar, se o telefone é o mesmo. Se o endereço e o telefone é o mesmo. Olha, eu não tenho o telefone aqui comigo, mas o GAAP é fácil de encontrar. Ele é ali naquela avenida Piabanha, se eu não me engano. É próximo à Secretaria de Saúde. Isso, próximo, é muito fácil achar. Isso, é como a Elisa lembrou bem. Nós realmente fizemos o convite, que é uma instituição com um trabalho específico. É claro que a SEI também tem um trabalho bastante amplo, com essa multidisciplinaridade toda, é bem completo, e nós temos conhecimento do GAAP, mas infelizmente nós não puderam vir. A agenda deles foi incompatível com o dia de hoje. Numa outra oportunidade, eles estarão conosco. Então, por isso que nós convidamos uma instituição
também tão renomada quanto a ACEI, O e Dr. com uma Carlos equipe também, completa. profissional. E o Carlos, né, que participou da fundação do GAAP e conhece, tem bastante autoridade para falar dessa temática do autismo. Eu queria dizer para os pais que têm crianças autistas em casa e vivem o dia a dia dessa problemática, é muito pesado, né? É difícil você ter uma criança, um adolescente em casa com autismo, é uma carga muito pesada para os pais. Então, quem ainda não fez contato com uma instituição de apoio, eu aconselho que faça, porque nesse lugar, vocês vão encontrar um apoio multidisciplinar para os filhos de vocês, vocês vão encontrar conhecimento que é muito necessário na hora de você lidar com seu filho, porque você tem um filho autista. Só que você precisa saber quais são as reações, comportamentos, expectativas do seu filho que é autista, bem característico do autismo. Muitas famílias não sabem o que é isso, simplesmente lidam com a teimosia, com a agressividade, com toda a dificuldade do autismo. E tão importante quanto isso, diante de uma carga pesadíssima que é cuidar de uma pessoa autista dentro de casa, isso muitas das vezes leva o cuidador ou a cuidadora a um nível de estresse muito elevado. Carlos, você falou dos pais. Veja bem, esclarece para a gente o que os pais devem fazer e o que eles devem evitar nessa forma de lidar com o autista. Bom, primeiramente, se informem. Procurem se informar ao máximo sobre a questão do autismo, assim vocês vão estar se capacitando a lidar melhor, com mais harmonia e possibilitando um desenvolvimento melhor do seu filho, seja na escola, seja na terapia. Procurem se organizar, vivam a situação, né? Vivam a tristeza do recebimento do diagnóstico e posteriormente, só isso vai permitir a vocês, encarando isso de frente, irem buscar a ajuda tão necessária, seja dentro de casa com parentes, seja no ambiente profissional. Vivam isso com intensidade, procurem essas instituições onde nós temos pontos de apoio, de terapia e informação, e principalmente grupos de pais, que se tornou uma coisa muito interessante e eficiente, porque só quem tem um filho autista sabe o peso que carrega. E muitas das vezes a vivência daquilo ano após ano mostra para essa pessoa um mundo cruel em preto e branco, e ela tende a se fechar, tende a ficar reclusa dentro de casa, ela e o seu filho autista. E quando ela vai numa instituição dessa, que vê que tem pais sentados ali, que vivem a mesma situação, é um local onde ela pode dividir o peso e dar uma reavivada. A Maria Luísa queria dar uma palavrinha, a Inês, que nosso programa já está acabando, tem hora. Não, eu queria só acrescentar a importância da escola, não é só porque nós trabalhamos lá, mas eu acho assim, o que eu percebi, eu trabalho lá há pouco tempo, há um ano só, mas o que eu percebi da alegria das crianças de terem uma escola delas. Elas têm uma escola de aspecto regular, não é? Uma escola regular, e eu acho isso extremamente importante, emocionalmente. Posso falar, hein? Pode, dar uma palavrinha. E eu queria dizer que eu acho que com a escola e com todas essas orientações, a gente vai buscar com que a criança autista, o aluno autista, junte competências sociais do que fracassos sociais. Que bom. Aceita-me. Eu acho isso muito importante. Eu só queria mandar um abraço para toda a turma lá da ACEI, tá? Aceita-me como sou. Não condiciones o teu desejo a que eu deixe de ser autista. Seja otimista. A minha situação normalmente melhora, ainda que por hora não tenha cura. Gente, obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima terça-feira com a SOS Vida Saúde ao vivo. Até lá. Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite.
Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã. SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar. Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Putty Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. Está no ar, Fácil de